Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que é radiciação no conjunto dos complexos, como tirar a raiz quadrada, cúbica, sexta no conjunto dos números complexos. Primeira parte desse vídeo eu vou fazer essa radiciação utilizando a fórmula de De Moivre. Essa parte vai durar 99% do vídeo. E a parte 2, que é um método rapidão, sem De Moivre, é muito simples, mas eu gosto de fazer a primeira porque tem umas passagens que justificam, inclusive, como é que você faz depois bem rapidão. A fórmula de De Moivre, a segunda fórmula de De Moivre, a primeira é a de potenciação de complexos, é a maior fórmula que você já viu na vida. Você fica de queixo caído de cara e fala, nossa, e agora, hein? Ela depende de 4 parâmetros. Então, vou falar um pouquinho sobre eles primeiro. Lembrando que nós estamos no contexto dos números complexos, então você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do módulo do número complexo. Você vai precisar calcular o módulo do número complexo para poder calcular a raiz dele. Você vai precisar do argumento, que é o ângulo de abertura em relação à parte positiva do eixo horizontal. Você vai precisar saber qual é o índice da raiz, lógico. Você vai tirar a raiz cúbica, o índice é 3. Vai tirar a raiz quadrada, o índice é 2. A raiz quinta, índice é 5. E o parâmetro que dá mais confusão, que é o parâmetro que a gente chama de K. K é um número inteiro que vai assumir vários valores, de 0 até n-1, ou seja, menor do que n, ou seja, menor do que o índice. Exemplos. Se o índice é 3, o K vai assumir 3 valores, ou seja, por incrível que pareça, você vai aplicar esta pequena fórmula 3 vezes. Uma delas para K valendo 0, outra para K valendo 1, outra para K valendo 2. Ou seja, K varia de 0 até n-1. K é maior que ou igual a 0 e menor do que n. Se o n for 5, raiz quinta, você vai aplicar essa fórmula 5 vezes. Uma delas com K valendo 0, outra com K valendo 1, 2, 3, 4. Pergunta muito comum que aparece aqui, mas por que é assim? Eu teria que fazer a demonstração da fórmula, não vou fazer aqui. Não é o objetivo desse vídeo. Então, tem que fazer 5 vezes, se o n for 5 tem que fazer, mas a fórmula é grande, pois é. No final, você vai ver uma estratégia muito rápida para resolver o que de início vai levar um tempão. Então, para a gente sacar como é que funciona, é melhor a gente fazer um exemplo. Vamos resolver um exercício difícil, então. No contexto dos complexos, que é descobrir os números q elevados ao cubo dão 1. Perceba que eu estou falando já de início no plural. Não, mas eu sei resolver isso aí. Você falou que o problema é difícil. Mas não. Olha, quem que é o cubo dá 1? Só tem um número real que é o cubo dá 1, que é 1. Faz assim, ó. Pronto, resolveu. Verdade, você está certo. Isso aqui é a resolução no conjunto dos reais. Só tem um número real que é o cubo da 1. E nos complexos, eis a questão. Então a coisa começa com o seguinte. Vamos calcular. No fundo, quando você fala de raiz cúbica de 1, você está falando sobre quem é o cubo da 1 no contexto dos complexos. Quem é o cubo da 1 mais 0i. Então você quer calcular a raiz cúbica de 1 mais 0i. Então você vai começar calculando o módulo. Para calcular o módulo, eu vou identificar aqui quem é o A, quem é o B. Então, eu vou calcular o módulo do número 1 mais 0i. 1. Segundo passo, vou calcular o argumento do número complexo, do qual eu estou calculando a raiz cúbica. O argumento é o ângulo de abertura, né? Então, vamos lá. Seno de θ, P sobre ρ. B é 0, ou é 1? Quem tem seno 0? Deixa eu ver no ciclo trigonométrico. Esse arco de 0 grau tem, esse arco de 180 tem. Estou em dúvida. Qual que é o cosseno de θ? É A sobre ρ. O A é 1, o ρ é 1. O cosseno tem que dar 1. Quem que tem cosseno 1? Só o 0. Descobri aqui, dessas duas informações, θ igual a 0 grau. Então, eu já sei que o índice da raiz é 3 e o K vai assumir vários valores, começando do 0 até n-1. Vou aplicar a fórmula 3 vezes. Vamos lá. Primeira vez. Antes de olhar para a fórmula, observe os parâmetros. O ρ é 1, o θ é 0, o n é 3. E nesta primeira vez que eu vou aplicar a fórmula, o k vai ser 0. Então, eu vou substituir. Onde o ρ vou trocar por 1, o θ por 0, o k por 0 e o n por 3. Aqui eu tenho cosseno de 0 mais 0 sobre 3 dá cosseno de 0. E aqui dá seno 0. Pronto, respondi. Uma das raízes é essa daqui. Ó. Detalhe importante. R0 é só um nome. Como são várias, eu já tinha dito, né, no plural. Então, a gente dá um nome e marca aqui R0, R1, R2 para a gente saber quem que a gente está colocando no lugar
erradicar e organizar a linha de raciocínio. É só um nome. Achei a primeira. É que nesse formato trigonométrico, ninguém gosta muito de olhar. O estudante de início não gosta muito de ver isso. Então é melhor passar para a forma algébrica. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. E aqui cheguei, então, faço a distributiva, 1 vezes 1 dá 1. Acabei de provar para você que uma das raízes cúbicas de 1 é 1. Veja, eu vou fazer a verificação. Se 1 é raiz cúbica de 1, isso significa que se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E não é que dá mesmo? Nossa, fizemos tudo isso para descobrir uma coisa que você já sabia, que a raiz cúbica de 1 é 1. Na verdade, no contexto dos reais, essa é a única resposta. Você vai perceber no final da linha de raciocínio. Mas no fundo, essa é uma das raízes cúbicas de 1. Vamos para o próximo. Vou aplicar a fórmula pela segunda vez. Nesta segunda vez, o K vale 1. Então, os parâmetros são o ρ vale 1, θ vale 0, o n vale 3. Não muda. Quem muda é esse cara. O K vale 1. Quando você substitui aqui, então, você fica com raiz cúbica de 1. E uma coisa que eu passei batido na situação anterior é muito curiosa, que é a seguinte. Raiz cúbica de 1 é, inclusive, uma coisa que a gente está buscando resolver nesse problema. Como que ela aparece aí e a gente fala raiz cúbica de 1 é 1? É que assim, você está resolvendo o problema de quem é o cubo da 1 mais 0i. Você está resolvendo um problema no contexto dos complexos. Quando você fala de raiz cúbica de ρ, o ρ é um número real e positivo. A não ser que você esteja falando de raiz cúbica distância do zero, né? Mas enfim, distância do zero até o zero. Aí dá zero, aí não tem graça. Mas você está falando da raiz quadrada de um número real e positivo. Então, no fundo, essa pergunta que aparece no meio do caminho do cálculo da raiz cúbica de 1 mais 0i, que é a raiz cúbica de 1 no contexto dos complexos, é a raiz cúbica do número real 1. E essa você sabe responder, que é 1 aqui. Agora, dá um nó no cérebro isso, não? Então, aqui você está falando sobre a raiz cúbica do número real 1. E ele é real, a gente sabe disso, no cálculo do módulo dentro da raiz dá um número real. Isso não é trivial, não. Enfim, eu continuo substituindo os parâmetros. θ vale 0, K vale 1 esta vez, e o N continua valendo 3. Raiz cúbica do número real 1 é 1. Cosseno de 120 agora. Mais I seno de 120. Você respondeu, está ótimo até aqui. Mas a forma trigonométrica, muitas vezes o aluno nesse momento torce o nariz. Então, vamos fazer o seguinte. Vou substituir o cosseno de 120 pelo valor, que é menos meio, e o seno de 120 pelo valor, que é raiz de 3 sobre 2. Fazer a distributiva do 1 dá isso aqui. Ou seja, essa é uma raiz cúbica de 1. Mas matemática é interessante por causa disso, né? Não é possível, eu vou testar isso. E esse momento é um momento muito especial na sua vida como estudante, se você está vendo esse assunto pela primeira vez. Isso não pode passar batido, não pode passar rapidão assim. Cara, não é possível que esse número cubo dê 1. É matemática interessante, vamos testar. Vamos ver então se dá ou não dá. Então vou fazer assim, ó. Se esse cara, menos meio, mais I raiz de 3 sobre 2 ao cubo, se isso aqui dá 1, fazer ele ao cubo, eu vou fazer por partes. Eu poderia aplicar aquela regra de potência de expoente 3 direto, mas eu não quero não, por causa de um detalhe técnico no meio do caminho. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer ele ao quadrado primeiro, e o resultado dessa multiplicação, dessa potenciação, eu faço vezes ele. Ele ao quadrado dá um produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. O segundo é raiz de 3 sobre 2i. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4, e i ao quadrado dá i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse cara aqui por menos 1. Ele não tem i, este 1/4 também não tem i, vou juntar os dois. 1/4 menos 3/4 dá menos 2/4, menos 2/4 é meio, menos meio no caso. E aqui eu tenho, no numerador eu tenho 2, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho i, tem a raiz de 3, então eu vou ter menos 2 raiz de 3. E aqui no denominador eu tenho 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 raiz de 3 sobre 4 vai dar menos 1 raiz de 3 sobre 2. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho uma conta muito especial por causa desse detalhe técnico que eu vim por aqui. Esta conta é o produto de um número complexo pelo seu conjugado. É uma conta do tipo A mais BI vezes A menos BI. Eu tenho uma informação sobre essa conta, que é a seguinte: quando você faz distributivo, isso aqui vai dar A² mais B²,
que é um número real e positivo. Isso é bom, porque eu preciso que a conta dê 1. Se não der 1, posso parar por aqui, né? Então eu queria que você observasse com muita atenção a distributiva que vai ser feita. Não é um momento qualquer da sua vida como estudante, se você está vendo isso pela primeira vez. Acompanhe, é uma coisa muito legal que vai acontecer. Olha, menos meio vezes menos meio dá 1/4. Menos meio vezes mais i raiz de 3 sobre 2. Então dá menos i raiz de 3 sobre 4. Não, sente o drama, olha isso aqui, ó. Menos i raiz de 3 sobre 2 vezes menos meio dá mais i raiz de 3 sobre 4, aqui dá 0. E o grande finale, ó, muito cuidado, 3 partes, ó, sinal, número e potência de. Menos com mais dá menos, i vezes i dá i quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 2, que é 4. Aqui dá 0, i quadrado é menos 1, conhecimento fica mais, então no final da história você tem 1/4 mais 3/4, que dá 4/4, que é 1. Esse momento não é um momento qualquer na sua vida como estudante. Se você está vendo isso pela primeira vez, eu insisto. A pergunta que eu queria deixar para você nesse momento, e eu vou continuar fazendo, tem bastante coisa para falar, é: alguma vez na sua vida você tinha pensado que tinha outro número que ao cubo dava 1? A matemática às vezes é impressionante, não? É impressionante. Dá uma pausa aí, assimila essa ideia. Muito bem, agora que você assimilou um pouco melhor isso, vou continuar, porque tem mais, cara. Veja. Vou aplicar a fórmula pela terceira vez. Agora o k vale 2. Então eu faço toda a substituição. Aqui vai dar cosseno de 240. Seno de 240. Você respondeu, que está ótimo. Mas eu vou fazer a substituição, porque estou mais acostumado com forma algébrica. Cosseno de 240 menos meio. Seno de 240 menos raiz de 3 sobre 2. Este terceiro número, se você levar ao cubo, também dá 1, como se não bastasse o anterior. Então, o que você tem no fundo, são 3 respostas. No formato algébrico, elas estão aqui. No formato trigonométrico, elas estão aqui. No formato algébrico, às vezes o aluno prefere, mas vou te contar. O formato trigonométrico, ele tem uma informação que eu preciso te falar e que vai resumir a nossa linha de raciocínio em, assim, 3 linhas, tá? O fato é que quando você considera essas 3 escritas na forma trigonométrica, a gente percebe uma coisa interessante. 2 coisas interessantes. Primeiro, há uma manutenção dessa distância, que R0, R1, R2 são números complexos escritos na forma trigonométrica. E aqui há uma chamada, eu vou chamar de distância angular aqui, ó. Veja, se você soma 120 ao 240 dá 360, que é um arco cuja extremidade está no zero também, né? Aqui também, ó. Então, no fundo, podia pensar o seguinte, marquei os 3 pontos no plano para você. Você podia pensar o seguinte: primeiro, e eu acho que isso a fórmula ajuda a esclarecer, está no plural, são 3 raízes cúbicas, são 3. Você sabe uma delas? Assim, eu sei sim, é 1. Você sabe uma, na verdade, sabe todas. Sente o drama. Se você sabe que o número 1 é raiz, então você pode escrevê-lo como 1, que é a distância do ponto fixo, a imagem dele até a origem, ó. Essa distância aqui é 1. E o ângulo de abertura é 0. Onde que está a próxima raiz? É a raiz cúbica. Deixa eu dividir 360 por 3, dá 120. A próxima raiz está a 120 graus da primeira. Então você acrescenta 120 aqui e já consegue escrever a segunda resposta. E a próxima está a 120 graus da segunda. Se você andar mais 120, você completa uma volta. Então no fundo se você sabe uma resposta, você localiza ela no plano, pega 360 e divide pelo índice. Uma sobre vestibular, o que os vestibulares às vezes estão pedindo. Se você liga os pontos R0, os afixos, né? R0, R1 e R2, você tem um triângulo equilátero. O polígono formado pelas raízes no contexto dos complexos, o polígono formado no plano é sempre um polígono regular. E os vestibulares às vezes pedem qual é a área desse polígono. Aí um formato algébrico de fato ajuda, porque você tem aqui, por exemplo, raiz de 3 sobre 2 aqui, raiz de 3 sobre 2 aqui, só que negativo. Então dá para você saber, por exemplo, base desse triângulo aqui seria raiz de 3. Essa é uma maneira de fazer. E a altura, que seria isso aqui, é 1 daqui mais meio. Aí você faz a área do triângulo como sendo base vezes altura sobre 2. Então a área do triângulo. Agora vamos para o final.
terminei de analisar aí com você. Vamos para o final, vamos fazer um outro exemplo, mas não vamos usar a fórmula de De Moivre. Quer ver? É um exemplo matador. Raízes sextas de 64. Sabe quantas raízes sextas de 64 tem? 6. Você sabe uma delas? Alguém que é elevado a 6 dá 64? Eu sei. 2. 2 a sexta é 64. Então vamos achar todas as raízes agora, bem rapidão. Eu vou marcar o número real 2 no plano complexo. É 2 mais 0i. Fica esse ponto. O ângulo de abertura dele é 0, que eu não saí do eixo, e a distância é 2. Ângulo de abertura é 0, distância 2. 360 dividido por 6 raízes dá 60 graus. A distância angular é 60 graus, quer dizer que R1 dá a distância 2 também, mas é 60 graus. R2, distância 2, mais 60 graus. Cuidado porque o ângulo você tem que medir a partir daqui, né? Vai dar 120. R3, distância 2, anda mais 60. Peraí. Esse número é real. 180 graus, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. É 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 a sexta também dá 64, verdade. E assim vai. Distância 2, 60 graus de distância angular. Distância 2, 60 graus de distância angular. Se você andar mais uma, vai dar 360, que dá onde está o R0. É isso aí. Valeu? Falou!